Fala pessoal, boa noite a todos. Se puderem me falar pelos comentários aí se o áudio tá legal, o vídeo tá bom, só pra ter certeza. Show. Esperar só um minutinho pro pessoal terminar de chegar. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur. Eu sou médico formado pela UFJF, em Juiz de Fora. E atualmente eu sou residente em oftalmologia pela USP. E o Lucas me convidou para poder fazer essa live aqui com vocês, para poder falar um pouquinho de como foi meu ano de estudos, quais os métodos que eu usei, o que eu acho que deu certo, o que eu acho que acabou saindo errado, que eu poderia ter feito melhor. E meu intuito é tentar facilitar um pouquinho o caminho de quem está, seja no 5º ano, ou já no 6º ano, ou ano de preparação para quem formou, trabalhou antes de fazer a prova, ou está tentando fazer prova de novo. Vamos lá, como é que eu preparei para poder fazer essa live aqui? Eu vou falar um pouquinho de como que eu fiz tanto no 5º ano quanto no 6º e tentando sempre fazer um paralelo com o que eu fiz que eu acho que foi bom, foi positivo, e o que eu fiz que eu teria feito diferente se eu voltasse atrás. No 5º ano, eu fiz o Medicurso, então eu usei a base teórica deles, de aula, apostilas, questões para poder seguir durante o ano. E, assim, foi um ano novo que realmente comecei a me aprofundar um pouquinho mais em estudar, sem ficar tanto focado em estudar só para as provas da faculdade, alguma coisa assim. E eu acho que todo mundo começa o ano mais ou menos com o mesmo sentimento, um pouquinho de empolgação, as aulas são boas, os professores são bons, a gente começa a aprender um pouco melhor um monte de assunto que antes a gente não tinha o menor domínio, ou às vezes pontos que na faculdade que a gente fez ficaram um pouco fracos, assim, poderiam ter sido melhores. Então eu comecei o ano animado, assistindo às aulas e tentando fazer as questões de aprendizado das apostilas. Só que assim, logo de cara eu já não continuei muito fazendo essas questões. Foi um ano que eu foquei mais em tentar aprender mais o conteúdo, criar uma base de fundamentos melhor. E já fazendo esse primeiro paralelo, eu teria voltado atrás e teria feito as questões das apostilas, porque é um volume baixo. Assim, normalmente os cursinhos seguem mais ou menos o mesmo padrão. São 4, 5 horas de aula por semana e dentro desse tempo eles abordam geralmente 1 a 2 apostilas. Eu vou falar especificamente do Medicurso, que foi o que eu fiz, então eu sei como é, mas os outros são bem semelhantes também. Para cada apostila tem 60 questões de aprendizado. E são questões assim, depois que você assiste uma aula, são questões mais tranquilas de se fazer. Você não gasta tanto tempo. Por isso que eu acho que vale a pena investir um tempinho já no 5º ano, só fazendo essas questões, não é nem pensando em preparar para a prova ou aprender melhor como fazer essas questões, pensando já na prova de residência. E sim, mais como fixação do conteúdo. Uma angústia que eu tinha um pouco, uma dúvida,
Eu imagino que mais pessoas tenham passado por isso ou estejam passando. Eu ficava na dúvida assim, eu geralmente assistia a aula na quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu ficava, poxa, será que eu já faço essas questões depois das aulas, mas vai ficar uma coisa um pouco enviesada porque eu acabei de ver aquele assunto? Será que eu deixo para o dia seguinte ou para a semana seguinte como uma forma de me testar, ver se eu aprendi, tentar identificar um ponto fraco ou outro? E assim, logo de cara, eu já dou a primeira dica que eu acho muito importante. É entender que essas questões de aprendizado das apostilas, elas são só para fixar o conteúdo. Então, quanto antes você puder fazer essas questões depois de assistir a aula, melhor. Se der para fazer algumas depois das aulas, já faça, se não, no dia seguinte. Não são questões que você tem que preocupar em ficar se testando ou tentando mensurar um desempenho. Claro que alguma métrica de desempenho é importante só para você ter o parâmetro de se você compreendeu bem aquele assunto ou não. Talvez se for um assunto que você acabou indo abaixo do que você costuma ir nesse tipo de questão, dá para voltar, tentar entender os pontos que ficaram um pouco mais fracos, rever anotações, um resumo, dependendo, dar uma lida naquele trecho da apostila, só para fixar. Mas são questões mais rápidas. E eu, no 5º ano, eu fiz um esforço de tentar ler o máximo possível das apostilas. E isso já é uma coisa assim, muito pessoal. Tem gente que funciona muito bem lendo, consegue ler, fixar o conteúdo e transformar essa leitura em aproveitamento de questões. Como no 5º ano minha preocupação não era desempenho ou já criar uma preparação para a prova, eu lia para tentar absorver realmente o conteúdo. E assim, devo ter lido perto de uns 40%, 50% das apostilas. Acho que isso ajudou um pouco a criar uma base um pouco mais sólida, mas nada demais. Uma coisa que me ajudou muito durante o 5º ano foi ter feito flashcards para organizar as revisões das apostilas. Eu comprei algum desses pacotes de flashcard que tem na internet e à medida que eu tinha um assunto, então assim, foi dado a parte de esôfago. Eu ia lá, começava a fazer os flashcards daquela parte e eu deixava para o flashcard, para o algoritmo de flashcards, me dar a revisão espaçada que eu precisava. Eu, desde o 5º ano, não organizei nenhuma forma de revisão sistemática das minhas anotações ou daquele conteúdo. Eu acho que tem gente que funciona muito bem fazendo isso, mas eu sabia que não era uma coisa que ia dar certo para mim. Então, eu confiava em simplesmente ir fazendo as revisões de flashcards que eu tinha no dia para revisar de forma periódica os conteúdos que eu já tinha estudado. Mas, assim, o aprendizado maior desse ano nem foi esse. Foi de não errar a mão nos estudos antes da hora. Com esse esquema de fazer flashcards, eu imagino que algumas pessoas já tenham tentado, você percebe que ele é uma bola de neve, porque cada flashcard novo que você faz, ele vai te dar aquele mesmo flashcard com uma repetição espaçada que o algoritmo entende de acordo com a sua avaliação de quão difícil foi aquele conteúdo. E aí, quanto mais, se você começa, vamos supor, fazendo 50 flashcards por dia, no início, suas revisões vão ser muito curtas, vão ter 50, 60, 100 flashcards para revisar. Só que depois de fazer isso por 2 meses, 3 meses, todos os dias o seu volume de revisão já vai ser muito grande. Então, chegou no meio do ano, eu estava gastando 1 hora, 1h30 só para revisar os flashcards que eu tinha, fora os novos. E aí, chegou ali em julho, agosto, eu acabei me saturando muito, estava estudando mais do que eu deveria, sem a motivação adequada, já que não era meu ano de prova, e parei. Parei mesmo. Assim, o final do ano, os últimos 2 meses de médio curso, eu nem assisti às aulas. E foi um aprendizado importante, porque isso é a única coisa que não pode acontecer no seu ano de prova. Você não pode cansar antes da hora.
porque já é muito cansativo o ano inteiro. Então, saber dosar isso é importante. Mas isso eu vou falar mais para frente. Por enquanto, vamos refletir um pouquinho mais sobre como pensar no quinto ano, porque muita gente acaba me perguntando, tanto pelo Instagram do Q7 ou no meu Instagram pessoal, quem me conhece, como lidar com o quinto ano. E eu acho assim, é um ano que você não precisa se estressar com o estudo, não tem que ser uma coisa que vai ser cansativa na sua rotina, é tentar adequar um pouquinho da rotina de estudos, principalmente aliando com o internato, que vai facilitar tanto sua fixação quanto seus desempenhos, seja no internato, seja nas questões, seja no aprendizado, enfim. E o quinto ano serve como um teste também, para você entender as coisas que funcionam para você na hora de estudar. E de cara eu já percebi que para mim não funcionava ficar revisando periodicamente, e sim fazendo uma metodologia um pouquinho mais ativa, que eram os flashcards. Mas assim, o maior aprendizado foi não errar a mão antes da hora. No meio do meu quinto ano, que foi em 2021, o Q7 fez o lançamento deles, e como eu já acompanhava o pessoal do sétimo ano, já tinha um tempo, confiava no trabalho deles, já pensava em prestar as provas de São Paulo, eu gostei da proposta, para mim fez sentido naquele momento. Eu assinei no meio do ano, porque eles tinham uma condição que, se eu assinasse no meio do meu quinto ano, eu teria o acesso até o final do sexto ano, sem ter que renovar esse acesso no ano seguinte. Então, eu paguei 1 ano e tive acesso a quase 2, né? Deu um pouco mais de 1 ano e meio. E já de cara eu deixo a dica para quem pensa em prestar provas em São Paulo, quer um acesso a um conteúdo um pouco mais focado nas bancas daqui, principalmente na banca da USP, que é o banco de dados do Q7, porque são questões feitas pelos residentes da casa. Então, assim, as questões de pediatria são feitas por um R3 de pediatria da USP, que está acostumado com os temas que eles veem lá com mais frequência. E a banca de residência nada mais é do que os chefes de cada departamento elaborando questões, mandando para um banco que eles aleatoriamente escolhem algumas e colocam na prova. Então, assim, não é à toa que as coisas que mais são vistas, tanto nos prontos atendimentos, quanto nas internações, consultas ambulatoriais, são as coisas que estão na prova. E eu não tinha muito essa sacada naquela época, e hoje em dia, para mim é muito claro isso. Um exemplo que eu dou para isso é que eu fui ouvir falar e aprender sobre síndrome de Prune-Belly, é uma condição da pediatria, na reta final do meu estudo de sexto ano. E para mim era assim, caramba, isso é uma condição super rara, nunca vi isso, não é possível que isso caia em prova. E aí, vindo para São Paulo, um amigo meu que estudou na Unicamp falou, cara, lá na Unicamp é cheio disso, porque são síndromes raras que outros serviços acabam encaminhando para os centros maiores. E aqui na USP também é muito comum. O pessoal da rádio faz muito exame nessas crianças. Então, assim, por que esse tema cai, está explicado quando você entende o que eles veem durante o ano. Então, assim, quinto ano, tentar aprender o conteúdo, fortalecer as partes que você tem mais dificuldade, tentar entender o que faltou durante a sua graduação, para que você chegue no sexto ano um pouquinho mais munido de informações, de conhecimento, para conseguir deslanchar. E só voltando, que eu esqueci de falar, o Q7, nessa condição que vai até sexta-feira, tá da mesma forma que eu tive quando eu assinei no lançamento. Então, o pessoal do quinto ano que assinar esse ano vai ter acesso até o final do sexto ano, ou seja, para as provas, sem ter que pagar de novo ano que vem. Então, assim, quem pensa em assinar no sexto ano, já assina no quinto ano, que você vai ter esse acesso garantido, pagando a mesma coisa, provavelmente menos, que é normal que tenha algum reajuste de preço de ano para ano. E são questões boas de fazer aos poucos, ao longo da preparação, para ir conhecendo esses temas mais prevalentes das bancas de São Paulo, sem muito compromisso com a prova ainda, no quinto ano. Agora, sobre o sexto ano, que acaba sendo um foco de interesse maior, principalmente do pessoal que está nessa reta, não é reta final, né? Está no meio da preparação
e acaba consumindo um pouquinho mais de conteúdo em como se preparar da melhor forma para a residência. Eu separei 6 pontos que eu acho importantíssimos, coisas que eu aprendi na prática, seja na tentativa e erro, seja com um guia de alguém que já passou por isso, que foi o meu caso. Ano passado eu fiz a mentoria com o Lucas e algumas das coisas que eu vou passar aqui, ele me passou para eu executar durante a mentoria, então foi muito importante para mim. E eu vou tentar fugir um pouquinho do óbvio nessa live, porque sim, tenho certeza que ninguém abriu a live para poder ver alguém falando que é importante estudar muito, tem que fazer muitas questões, tem que fazer muita prova antiga. Isso aí todo mundo sabe, assim, não tem segredo. Eu acho que o que mais faz diferença é você adequar o que você sabe que você tem que fazer com a forma que funciona melhor para você e que consegue te converter ao máximo de desempenho possível. As pessoas acabam sendo diferentes na forma de estudar. Um exemplo, no meu 6º ano, eu não li nenhuma apostila. Eu acho até que o Lucas comentou isso ontem na live dele. Não li nenhuma apostila. E deu certo para mim. Em compensação, eu tenho um colega meu de residência, R igual ao meu, na oftalmo, que leu praticamente todas as apostilas e passou do mesmo jeito. Então, assim, o tempo que eu estava fazendo questões, ele estava lendo a apostila e funcionou da mesma forma. Então, é importante você se conhecer um pouquinho nesse processo, porque não tem receita de bolo. Agora, sobre os 6 pontos que eu acho mais importantes, eu vou falar um por um e vou fazer os comentários a respeito deles para poder fazer mais sentido. Alguns podem parecer óbvios, outros talvez não. E vamos lá. Já falei um pouquinho ali quando eu estava comentando sobre o 5º ano, mas para mim, assim, o mais importante é óbvio, só que é aquela coisa que é muito mais fácil falar do que fazer, é não queimar a largada. O 6º ano é um ano longuíssimo. Vocês vão ver. Parece que ele é o maior ano da vida de vocês. Pela carga de tanto estresse com estudo, quanto para quem está, né, no 6º ano, no caso, no final da faculdade, ou seja para quem já formou e está estudando. É muito cansativo e é muito comprido. As provas são lá em novembro, dezembro, e a gente começa a se preparar ali no comecinho do ano. Tem gente que já começa em janeiro, fevereiro, outros estão começando por agora. E assim, você não pode cansar antes da hora. É proibido cansar antes da hora. Porque o ano ele é feito, uma coisa que eu demorei para entender, quando eu só entendi completamente quando eu passei por tudo isso. E assim, o ano é feito para que você chegue no final dele, no seu ápice de desempenho. Eu já fiz o paralelo com o pessoal do Q7, na mentoria coletiva que a gente tem, falando isso, se assemelha muito aos treinos de atletas olímpicos. Vocês já ouviram falar, assim, tirando uma exceção ou outra, de recordes que foram quebrados em treino? Quase não existe isso, porque o atleta ele se prepara para que o desempenho dele seja o melhor possível no dia da prova. Então, assim, um erro muito comum é tentar ficar se testando ao longo do ano para poder antecipar se você vai passar ou não. Só que isso não tem como, porque você só vai estar 100% preparado quando o seu ano estiver finalizando, seu ciclo de estudos, todo o seu planejamento, as coisas que você se propôs a fazer. Então, óbvio que você vai fazer uma prova em julho, agosto, setembro, e você não vai ter um desempenho que talvez seja suficiente para você passar. E é perfeitamente normal isso. O Lucas e o Danilão, eles falavam assim, a minha melhor prova foi a prova que eu fiz de residência. E eu ficava assim, cara, não é possível isso. Como é que o cara, em casa, num ambiente muito mais tranquilo, mais controlado, ele não fez o desempenho que ele fez no dia da prova? Para mim era uma coisa assim, inconsistente. E eu fui entender na prática que isso é muito verdade. As minhas melhores notas foram nas provas. O meu desempenho na prova da USP São Paulo, que é onde eu estou hoje, foi um desempenho que eu não fiz em nenhum simulado da USP antes. Alguns eu fiz quando eu fiz pela segunda vez. Então, assim,
normal isso. E entender que, além de não queimar a largada, o ritmo ele tem que ir sofrendo um aumento progressivo. Nós ainda estamos muito no começo do ano, abril, mês 4. A coisa vai ficando séria e eu acho assim, quem chegou até aqui e acha que não estava estudando bem, não estava levando como queria os estudos, ou não fez um bom quinto ano, para mim, na minha opinião, não faz diferença. Se você teve uma boa base, vai facilitar o seu trabalho. Mas o estudo que diferencia quem tem sucesso, quem consegue fazer o que se propôs, é o estudo do meio do ano para frente. E vocês vão ver que a reta final é o momento que você mais consegue absorver o conhecimento, as coisas fazem mais sentido. É igual a trajetória de graduação. Lá no ciclo básico você vai estudar anatomia de alguma coisa, aí depois você vai estudar de forma isolada fisiologia de alguma coisa, depois você vai estudar como que é o tratamento dessa coisa. E assim, não faz tanto sentido quando a gente está vendo de forma fragmentada. Só que aí você chega no ciclo clínico, você tem uma visão ampla seja da doença, da condição, tudo faz sentido. Fica muito mais fácil de entender por que você precisou estudar aquela anatomia, por que você precisou estudar a fisiologia e por que o tratamento é aquele. Então, assim, tenham ciência de que as coisas vão fazer sentido, o seu momento de maior aprendizado vai ser faltando 2, 3 meses para a prova, porque é quando o ciclo está se fechando. E um último aspecto ainda a respeito dessa evolução ao longo do ano. Aqui. A evolução durante o ano Oi, estão me ouvindo bem? Meu celular travou um pouquinho aqui, eu não sei se tá legal. Se alguém puder só mandar aqui no chat se continua beleza, o áudio, o vídeo. Show. Então tá. A evolução ao longo do ano não é constante. No comecinho do ano, quando você ainda não começou a estudar, não fez muitas questões, você vai perceber que, estudando pouco, você já vai criar uma base suficiente para ir muito melhor do que você estava quando você começou. Então, assim, se você fizer um simulado em janeiro, estudando fevereiro e março e fizer outros simulados, seu desempenho já vai ter uma melhora expressiva, talvez assim uns 10%, 15%, com pouco estudo. Agora, chega um ponto que e não conseguindo melhorar esse desempenho. Já é igual quando você entra na academia. Todo mundo já deve ter passado por isso. Você vai malhar. No comecinho é super fácil de melhorar os exercícios, aumentar a carga. Só que depois de um pouquinho de tempo treinando, vira uma dificuldade enorme para progredir pouco. Isso é perfeitamente normal. Chega um platô que você vai ficar assim. Eu fiquei uns 4 meses no meio do ano sem conseguir evoluir. Assim, eu até ficava me questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque estou estudando todos os dias, estou fazendo as questões, meu volume de questões semanais está aumentando, estou fazendo as provas e eu não consigo sair do lugar. Foi me dando essa sensação um pouquinho de angústia. Mas eu vi gente falando, cara, normal, não esquenta com isso, continua estudando, você está fazendo a coisa certa. E chegou ali, julho, agosto, eu saí do lugar. E foi assim, muito visível, porque pareceu que de uma semana para outra, 2 semanas para outra, eu tinha dado um salto de novo no meu desempenho, na minha, sei lá, na evolução mesmo. Tanto na facilidade de conseguir estudar, quanto nas provas que eu estava fazendo. Então, assim, tenha em mente que isso é normal. Segundo ponto, e eu acho esse talvez o mais importante, é entender o seguinte: é óbvio, mas é muito difícil de pôr isso em prática.
o preparo que vocês estão tendo para fazer a prova de residência é voltado para a prova. Então, assim, o máximo de como vai ser o dia da prova, mais fácil vai ser. E eu vou fazer isso ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Quando a gente estuda fazendo questões de aprendizado ou pegando questões de temas que a gente já estudou para poder revisar, tudo isso te gera conhecimento. Mas isso não está te preparando para o dia da prova. Quando você sentar no dia da sua prova de residência, vão ter 100 questões, na maioria dos lugares, que você não faz ideia de quais temas estão por vir. Dentro de cirurgia, pode cair qualquer coisa. Dentro de PET, pode cair qualquer coisa. Telemarketing ligando incessantemente aqui. Agora está no modo avião, espero que não caia mais. Então, assim, o dia da prova, você não sabe o que está por vir. Então, qual que é a melhor forma de você se preparar para uma coisa que você não sabe como vai ser? É fazendo todos os dias questões que você não sabe o que vão ser cobradas nelas. Eu já expliquei um pouquinho para o pessoal do Q7, para o pessoal da mentoria. Às vezes eu abro caixinha lá, o pessoal pergunta, eu tento explicar. O Lucas já falou muito disso também, se eu não me engano ele falou ontem. São as questões que a gente fala assim, questões aleatórias. Como funciona isso? Você vai estudar cirurgia. Você vai abrir, por qual plataforma de questões que seja que você usa, vai montar um banco de questões, selecionando as bancas que você quer prestar e colocando aí os últimos, 6, 7, 8 anos dessa banca. Não adianta ir muito para trás, para também não começar a ter muito assunto que já teve alguma atualização. Eu fazia de 2016 para frente. Então eu montei uma banca, um banco de dados com questões das 6 instituições de São Paulo que eu queria prestar desde 2015 e colocava aleatório. Então eu ia sentar para estudar cirurgia nessas questões aleatórias, caía coisa que eu já tinha estudado e coisa que eu ainda não tinha visto. E assim, é contraintuitivo isso. Porque é muito ruim quando a gente está estudando, fazendo questões de alguma coisa que a gente não sabe e a gente erra. Só que não tem nada melhor para se preparar para o dia da prova do que todos os dias você estar sujeito a qualquer tema possível. Então, cai uma questão que você não conhece o assunto, não estudou ainda, não revisou, enfim. Você pode errar, você vai ler o comentário da questão, vai tentar aprender o máximo possível com a questão e bola para frente. Fazendo isso todos os dias, ao longo de 4, 5 meses de preparação, vai chegar no ponto que quando cair determinado assunto, por mais que você não tenha estudado aquele assunto ainda na sua parte teórica, você vai saber do que ele está falando e o que eles costumam cobrar em prova disso. Assim, quem me conhece sabe, eu nunca tive muita facilidade com cardio. Era talvez a área que eu achava mais complexa um pouquinho de entender os fundamentos e as bases. E no MED, cardio é dado agosto ou setembro. Então, assim, eu fiquei o ano inteiro fazendo questões no módulo de clínica, que de vez em quando vinha cardio, vinha bradiarritmia, taquiarritmia, os ritmos de parada. E eu não tinha estudado aquilo ainda. E eu tentava aprender com a questão. E como é um tema muito prevalente, eu vi muito dessas questões. Quando chegou em agosto, setembro, no MED, que cardio foi dada, eu assisti a aula sabendo exatamente o que caía daquilo. Então, assim, facilita até para você saber onde você vai focar. Porque o ano de preparação não é o ano para você abraçar a medicina e querer aprender tudo de tudo. Não tem como, esquece, impossível. É muito melhor você tentar aceitar que o seu objetivo nesse ano é aprender o que cai em prova e como que você vai acertar as questões da prova. Ponto. Até porque, por exemplo, meu caso, eu sabia que eu queria fazer oftalmo. Eu gosto de cirurgia, gosto menos de clínica. O que adianta
eu aprender muito de um tema específico de cirurgia se nem vai ser isso que eu vou ter na minha prática clínica, cirúrgica depois? Então, assim, as questões aleatórias foram foi a coisa que o Lucas me ensinou a fazer, que eu acho que mais fez diferença no meu estudo. Eu separava. Minha semana eu dividia as questões em questões de aprendizado das apostilas que eu estava, né, das aulas que eu estava tendo, questões, prova, então simulados, de acordo com a época do ano, eu fazia um simulado a cada 15 dias, até mais ou menos o meio do ano. Do meio do ano até ali para agosto, então de junho até agosto, setembro, eu estava fazendo um por semana, depois eu passei a fazer 2 por semana. Então eu já separava essas questões, e o resto eram questões aleatórias, que eu dividia em fazer uma parte do Q7, porque eu sabia que eu queria prestar as bancas de São Paulo e eu queria ter um insight um pouquinho maior do que acontece nos grandes centros aqui, e questões aleatórias dos temas, das bancas que eu queria prestar, das outras. Então, assim, isso fez muita diferença. E uma dica a mais, que eu nem tinha pensado em falar, mas para mim fez muito sentido quando eu comecei a fazer dessa forma. Até certo ponto, eu dividia assim, hoje eu vou fazer 60 questões. Então, para não ficar uma coisa muito subdividida, vamos colocar o exemplo de 100 questões. Fazer 100 questões. Eu geralmente fazia 50 de uma área e 50 da outra. E para mim, eu achava que era o melhor jeito de estudar. Até que um dia um amigo meu falou assim, por que você não pega e divide, ao invés de fazer 2 grandes áreas, 50 questões de cada, faz 5 grandes áreas, 20 de cada. A prova é assim. Eu falei, cara, faz sentido. E comecei a dividir o meu estudo dentro do máximo de grandes áreas possíveis por dia. Claro que tem dia que seu volume vai ser menor, você não vai dividir e fazer 8 questões de cada área, não faz sentido. Mas quanto mais exposto ao ambiente de prova você estiver, melhor. A prova são 5 áreas com 20 questões de cada. Então, se nos seus dias de estudo você passar quase sempre pelas 5 grandes áreas, vai ser muito mais fácil. Todo dia você está treinando sua cabeça para uma coisa que vai chegar no final do ano e você vai ser cobrado. Então isso fez muito sentido para mim e eu achei que ficou até mais prazeroso de estudar, porque é muito mais maçante fazer muitas questões de uma área se comparado a fazer menos questões de cada área e variar. Essa variação acaba fazendo bem para a cabeça. Terceiro ponto, que me ajudou isso. Foi uma coisa que desde o início eu já tinha e eu acabei funcionando bem. É muito importante ter um foco definido. Você tem que saber, ou você tem que ter uma boa noção de quais provas você vai prestar. Talvez não na especificidade de, em São Paulo, será que eu vou prestar Santa Casa ou IANSP se bater data? Não é nesse nível de detalhamento, mas assim, eu sabia que eu queria vir para São Paulo fazer residência, então, desde o início do ano, meu foco foi São Paulo. Eu convivia com muita gente que ia prestar o ENAR e o foco deles era outro. E às vezes quando a gente ia debater, conversar sobre questões, nem fazia sentido, assim. Eles sabiam coisas que eu não sabia e eu sabia coisas que eles não sabiam, porque nossos estudos estavam totalmente diferentes. E a partir do momento que você tiver um foco, você tem que seguir nesse foco. Você vai passar por um momento do ano em que seu desempenho não vai melhorar, você vai ficar num platô, você vai se questionar se está fazendo a coisa certa ou não. Não interessa. Mantenha seu foco. Você não pode mudar o foco porque está chegando perto da prova e você não está se sentindo preparado para passar no serviço que você tinha pensado inicialmente e agora você vai tentar mais serviços, tentar outro estado, tentar alguma coisa que aparentemente seja mais fácil só porque você acha que não vai dar certo. Até o dia em que eu corrigi o gabarito, comparei as respostas, comparei com o resto do pessoal que estava prestando para oftalmo, eu também não sabia se ia dar certo. Então, assim, ninguém sabe. Quem sabe tá doido, porque não faz sentido. Você só terminando a prova e vendo como você foi, que você vai saber se deu certo ou não. Não tem como antecipar esse resultado. A gente gosta muito de tentar antecipar as coisas, seja para o bem, seja para o mal, mas isso é uma coisa assim, não tem como, desencana. Você só vai saber quando tiver dado certo. Então, crie seu foco e mantenha o foco ao longo do ano inteiro. O quarto ponto que eu acho importante, e assim,
fez muita diferença para mim, eu acho. Eu já falei no início da live, quando eu estava voltado mais para a preparação no 5º ano, que eu não me dava bem com fazer revisões sistemáticas usando material, lendo, sei lá, seja apostilas, sejam minhas anotações, nunca funcionou muito bem para mim. E aí, no 6º ano, é aquilo, sua preparação é para a prova. Qual que é a melhor forma de você se preparar para uma prova que é feita de 100 questões? É fazendo questões. Então, como que eu definia o que eu precisava revisar? Eu definia com base no meu julgamento acerca do que eu estou acertando, do que eu estou errando e do que eu tenho, do que eu sei que é um ponto fraco. Se vocês organizarem para fazer bastante questão aleatória ao longo das semanas, ao longo dos meses, com pouco tempo, vocês vão entender que, toda vez que cai tal assunto, ou eu fico na dúvida e acerto, ou eu fico na dúvida e erro. Vai ser uma autoavaliação fácil de fazer. Então, eu não ficava me preocupando em tentar, o que eu estudei 3 meses atrás, agora chegou a hora de revisar. Não. Eu vou revisar aquilo que está caindo nas questões e que eu não estou indo bem. Porque não adianta nada você fazer um esquema de revisão que você está gastando tempo, gastando neurônio, ficando cansado com um assunto que não é prevalente ou que cai muito pouco, cai uma vez ou outra e não é de costume cair. Então, eu achei que fez muito sentido para mim organizar essas revisões de acordo com as questões. Como que eu fazia? À medida que eu estava fazendo questões, fazendo provas, simulado, qualquer coisa, e eu identificava um ponto fraco, eu falava, cara, assim, foi um determinado ponto. Eu estava fazendo questões de hemato, caiu algumas questões de hemato. Falei, toda vez que cai leucemia, eu fico muito na dúvida. Eu tenho dificuldade de diferenciar elas, de entender as características de cada uma. O que eu fazia? Eu abria eu fiz um docs, uma páginazinha, né, no Google Drive mesmo, e fazia os tópicos, revisar leucemia, e tenta sempre ser específico nisso, porque depois você não vai lembrar a dúvida que você teve. Então eu colocava assim, não estou sabendo diferenciar os sintomas de LMA comparado com LMC. Ia juntando esses tópicos e 2 dias da semana eu separava pouco tempo, não era muito, assim, 30 minutos, 1 hora no máximo, para revisar assim, uns 5 tópicos desse. Que eu pegava, fiquei na dúvida em leucemia, buscava nas minhas anotações ou na apostila qual que era o ponto daquela matéria que eu tinha dúvida, gastava 5, 10 minutos lendo. Quando era um tema mais prevalente, eu abria, tentava filtrar algumas questões daquele tema, fazia 10 questõezinhas só para fixar e pronto, bola para frente. Eu só ia revisar aquilo de novo se mais uma vez eu anotasse e eu parasse para anotar e percebesse, tipo, nossa, tô errando isso de novo, então vou revisar mais uma vez. E eu acho assim, se fundamentar nas questões para se preparar para a prova é o que mais fez sentido para mim. 5º ponto, eu falei por alto e, assim, eu tô falando aqui o que eu fiz. Então, eu já falei pro pessoal no início da live, não sei se todo mundo acompanhou, mas eu assinei o Q7 no meio do meu 5º ano e eu usei o Q7 ao longo do 6º ano inteiro e, na verdade, eu fiz 2 vezes as questões que tinham lá, porque quando eu assinei, o banco de questões ainda tinha umas 1.500 questões, mais ou menos, e alguns simulados, então essas questões eu peguei e fiz 2 vezes. Eu acho muito importante você ter um pouco de insight, um acesso ao que cai nos lugares que você quer prestar. Eu queria prestar o USP São Paulo. Eu sabia que o que eu via na minha faculdade, no meu dia a dia, era bem diferente do que acontecia aqui. Pela complexidade do serviço, pelo tamanho da cidade, enfim, N fatores. Dificilmente 2 lugares tão distintos vão ter um cenário de prática semelhante. Então, eu sabia que cursinho quase todo mundo faz, seja os cursinhos do Med Grupo ou os outros que tem por aí que são todos muito bons. Eu já acho que não é o cursinho mais que te diferencia. As questões todo mundo tem acesso, hoje tem vários bancos de questões de graça para poder acessar e usar, mesmo para quem não faz algum cursinho. As provas antigas, sabe, essa coisa de prova, simulado, aula, revisão, todo mundo sabe disso. Então,
eu ficava assim, como que eu posso tentar me diferenciar, ter um algo a mais em relação ao pessoal que já tem todas essas ferramentas na mão? Foi aí que eu gostei da ideia, para mim fez sentido, talvez faça para vocês, de ter pessoas dentro do lugar que eu queria estar, fazendo questões com base nos assuntos que são da rotina do dia a dia. O pessoal da GO, com certeza, a GO que eu tinha em Juiz de Fora, o cenário de prática, era muito diferente da GO que o pessoal tem na USP. Então, assim, eu queria tentar ganhar 1, 2, 3 questões a mais que fossem, porque as outras pessoas que não têm esse acesso talvez não saibam os temas mais prevalentes ali dentro da casa, ou algo novo dentro da casa. É super comum mudar um chefe de departamento, ou o departamento começar a seguir para algum rumo, ou ter alguma coisa nova. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho o exemplo, mas ano passado, quando eu estava estudando, começou a cair muito um tipo de ventilação mecânica para recém-nascido, que eu ficava assim, cara, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca vi isso, sim, na minha prática, nem em questões, porque era uma coisa mais nova. E aí eu fui ver alguém falando, na USP começou a ter esse ventilador e agora para tais e tais e tais situações a gente está usando ele ao invés de usar o tradicional. Eu falei, cara, faz todo sentido. Então, assim, não ia me surpreender se caísse sobre esse assunto na prova de residência. E talvez surpreenderia pessoas que nunca ouviram falar, igual eu nunca tinha ouvido. Então, assim, ter umas questões inéditas, que não são questões antigas, que não são simulados já feitos pelos cursinhos que todo mundo tem acesso, tem o seu diferencial. É aquele algo a mais que talvez te diferencie na nota de corte. O último ponto, que vem ao longo do ano e que faz sentido com os outros pontos que eu falei, que é muito importante conhecer a sua banca. Conhecer a sua banca faz toda a diferença. Porque chega num ponto que você conhece tanto a forma que aquela banca gosta de cobrar assuntos, que você talvez não saiba o assunto que ela está cobrando, mas você vai saber acertar a questão. Então, assim, por isso que é importante ter foco, por isso que é importante persistir dentro daquilo que você planejou, que esse conhecimento, esse algo a mais, vai sair. Eu vou dar um exemplo, assim, prático das minhas provas. Eu passei na Santa Casa de São Paulo também, e lá foi uma prova que, quando eu fazia os simulados, as provas antigas, eu percebi uma coisa, chega a ser bobeira, mas para mim fez sentido. Eu percebi assim, todas as vezes que tinha uma questão, naquele estilo de questão em que a resposta começa com sim, pois, tananã, ou não, pois, tananã, ou então você tinha que escolher entre duas coisas principais, que eram o primeiro comando da resposta e depois tinha a explicação. Eu percebi que na Santa Casa, todas as vezes, quase todas, que tinham questões nesse formato, tinham 5 alternativas. 2 falando sim, pois e explicando, e 3 falando não, pois e explicando. E de forma meio que contraintuitiva, o gabarito sempre estava nas que tinham menos opções com aquele primeiro comando. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, que estranho, será que isso é uma forma deles tentarem diminuir o pessoal que acerta chutando? E aí ano passado, quem abrir a prova do ano passado vai ver, se eu não me engano foram 2 questões de ortopedia sobre, assim, assuntos que eu nunca vi na minha vida. E eu acho que eu nunca mais vou ouvir falar disso. Uma era alguma coisa de joelho, enfim. Eram questões que eu não sabia por onde se passava o conteúdo, que eu não tinha nem um mínimo insight para poder chutar. E eram exatamente isso. Elas tinham 2 respostas que começavam com um comando e 3 que começavam com um comando oposto. E eu falei, cara, eles são meio malandros nisso.
Quando isso acontece, eles colocam a resposta na que tem menos, porque é meio que intuitivo. Você vai chutar uma coisa que você não sabe, você vai tentando criar uma forma de tentar acertar sem saber. Então assim, você fala, pô, tem 3 de um jeito e 2 de outro. Mais provável que a resposta esteja nas 3. E aí você escolhe algum fator dentro dessas 3 para poder marcar sua resposta. Lembrando disso, eu falei, vou marcar, aqui tem 2. Já que eu vou chutar pelo menos com alguma coisa que eu tinha alguma sacada a respeito. E dessas 2 questões eu acertei uma e errei outra. Então assim, totalmente no chute. Se eu tivesse ido pelo raciocínio mais tradicional de vou na que tem mais opções, eu teria errado as 2. Então assim, isso tudo foi só para exemplificar como que é importante você conhecer a banca que você vai prestar. Cada banca tem sua característica. A banca da USP, por exemplo, são questões muito bem elaboradas e que tem sempre 4 alternativas de resposta. Nunca tem aquela alternativa assim, marque a errada. Isso não existe. É sempre qual que é a alternativa certa. E são 4 alternativas diferentes entre si. Eles tentam fazer com um nível de clareza que eles não querem te pegar no detalhe. Eles querem diferenciar quem sabe o assunto e quem não sabe. Se você marcar uma alternativa que não é a resposta, muito provavelmente você está marcando uma alternativa completamente diferente da resposta. Não é aquela coisa que fica próxima assim, para te fazer errar. E eu percebia que os detalhes que eles davam nas questões nunca eram sem querer. Porque vocês vão ver fazendo várias bancas que tem banca que faz prova mal feita. Tem banca que coloca detalhe no enunciado que eles colocaram simplesmente de forma aleatória, não é usado para resposta, às vezes te induz ao erro, às vezes está errado e depois eles não vão anular. Então assim, eu percebi que na USP isso não acontecia. Se eles colocaram um detalhe no enunciado, é porque esse detalhe de alguma forma vai te ajudar. Se esse detalhe não te levar para a resposta, no mínimo errado ele não está. Então foi uma prova que eu fiz pensando assim, essa prova eu estou tranquilo, eu não vou precisar ficar duvidando da questão. Aquela tipo, será que está certo? Será que eles colocaram isso intencionalmente? Será que foi sem querer? Será que foi um vacilo de quem fez a questão? Então eu fiz a prova com a tranquilidade de que tudo que estava ali estava certo. E me ajudou. Assim, quando eu tinha alguma dúvida e eu conseguia remeter a algum detalhe do enunciado, geralmente estava no caminho certo. Então, conheçam suas bancas. É muito importante isso. Tem poucos lugares que as bancas são meio aleatórias, que o padrão de prova muda. Geralmente o padrão de prova é consistente. Quando vai rolando mudança, é uma mudança mais gradual. Uma dúvida que muita gente tem. Até ano passado, se eu não me engano, a banca que fazia a prova... A banca que aplicava a prova da USP era aquela TecU. E esse ano mudou para a FUVEST de novo, que aplicava alguns anos atrás. E aí um monte de gente ficou, nossa, vai mudar a prova, vai mudar o padrão. Só que aí que tá você conhecer e entender de onde que vem. Eu sabia que, independente de quem aplicasse a prova era feita pela banca da USP. Então eram os chefes de cada departamento que montavam as questões, alimentavam um banco de questões e de lá saía a prova. Não era a TecU que fazia a prova, não era a FUVEST que fazia a prova. Então eu falei assim, eu estou tranquilo porque eu sei que o estilo de prova não vai mudar. Pode mudar um aspecto ou outro, mas assim, não vai dar água para o vinho. E é isso. Esses são os 6 pontos. Vou passar rapidinho por eles, talvez para quem não pegou desde o início, se quiser pegar depois, acredito que essa live vai ficar gravada, mas não queimar a largada. É um ano longo, é importante entender que você tem que chegar preparado no final do ano, não pode cansar antes. Entender que o seu preparo é para a prova, então tudo que for mais fácil, que for te remeter mais ao cenário de prova, vai facilitar o dia da sua prova. Fazer questões aleatórias, tentar fazer o máximo de grandes áreas possíveis por dia. É importante ter um foco definido, não dá para ficar querendo mudar de trajeto no meio do caminho. Você vai ficar para trás em relação a quem está mantendo o mesmo caminho o ano todo. Usar as questões para poder entender os seus pontos fracos e criar suas revisões a partir disso. Então é com as questões que você vai entender o que cai e você não sabe. Se você não sabe uma coisa que não cai, não tem problema. Seu objetivo não é abraçar a medicina, é passar na prova.
ter acesso a questões inéditas, questões voltadas para aquela banca, faz diferença. E, por último, conhecer a banca, no ponto de você acertar questões que você não sabe o assunto. Esses eram os principais pontos que eu queria falar nessa aula. Agora eu vou dar uma lidinha aqui. Pessoal, uma pessoa ou outra mandou pergunta aqui. Vamos fazer um bate-papo rapidinho. A Sofia perguntou, nos processos unificados, igual o PSU, o próprio ENARE, né, como acessar esse ponto de prevalência dentro dos hospitais? Quando é uma prova mais unificada, eu acho que fica um pouco mais difícil. Eu acho que dá mais para se guiar pela prevalência daqueles assuntos nos anos anteriores. Vai ser muito mais difícil tentar entender quem faz as questões de cada lugar. Então, assim, para os unificados é uma coisa que foge um pouquinho da regra. Mas as prevalências anteriores geralmente continuam funcionando. Depois teve... Como usar as provas irmãs na preparação. Isso é uma coisa que eu acabei não fazendo muito bem ao longo do meu ano e eu teria feito diferente. Eu acho que ajuda. Por exemplo, a primeira prova que eu fiz foi a do Banco de Olhos de Sorocaba, que é o BOSS. E depois eu fui ficar sabendo que é uma prova irmã, se eu não me engano, do SES Rio, da SURSE no Ceará, posso estar enganado, e do ENARE. E o pessoal todo que eu conheço que passou no BOSS, alguns meus colegas, outras pessoas que eu conheci nas entrevistas, eles falaram que usaram das provas irmãs para poder entender melhor e aumentar o espectro de questões daquela prevalência, daquele estilo para a prova. Então, se você fosse dividir seu ano, é importante que você faça todas as provas antigas dos lugares que você quer prestar e provavelmente vai sobrar data. Então, talvez um pouco mais de véspera eu faria essas provas irmãs para poder tentar pescar uma coisa ou outra que pode estar lá e pode fazer sentido. Antes das provas, quando elas são espaçadas, foi o caso do BOSS. O BOSS foi 24 de outubro. E minha próxima prova seria só no final de novembro. Então eu pude ficar ali umas 3, 4 semanas antes da prova do BOSS, preocupando só com ele. E aí nesse momento eu refiz as provas antigas, e se eu tivesse tido essa sacada das provas irmãs, eu teria feito algumas que acabou ajudando o pessoal que passou. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, mandem aqui, que mais uns 5 minutinhos eu vou tentar ler, ajudar no que eu puder. O Vitor está perguntando se eu li as apostilas durante a preparação. Eu li mais ou menos metade no meu 5º ano, que igual eu falei para o pessoal, foi um ano que eu tentei criar bases melhores para a prova, para o 6º ano em si. Não era meu estresse tentar me preparar para a prova. Eu li porque eu queria aprender do conteúdo. No meu 6º ano, para mim, não fazia sentido ler a apostila. Eu sentia que aquele tempo eu poderia aproveitar melhor fazendo coisas que se converteriam em desempenho. E eu percebi que as apostilas, para mim, não funcionavam dessa forma. Uma coisa interessante que eu já tinha até comentado com o Lucas, com o pessoal do Q7, que eu queria fazer. Depois vocês sigam lá, o Q7 Residência. Toda segunda eu estou na caixinha respondendo perguntas, tirando dúvidas. E eu vou, para não ficar muito enviesado, só o meu ponto de vista, porque pessoas diferentes estudam de formas diferentes, eu vou, algumas semanas, chamar um colega meu, algum R igual meu, para falar como que ele se preparou e o que ele achou importante ao longo do ano. Então, teve colega meu que quase não fez questão, só leu as apostilas e passou. Teve colega meu que foi estudar, assim, faltando 3, 4 meses para a prova e passou. Teve gente que estava há 2 anos tentando e passou. Então, assim, vão ter vários pontos de vista diferentes para esses assuntos e eu acho que vai ser legal. Perguntaram aqui se provas na íntegra desde o início do ano, mesmo sem muita bagagem. Sim, isso não foi uma coisa que eu falei, mas eu acho importante também. Quanto antes você começar a fazer as provas dos lugares que você quer prestar, melhor. Meu caso,
a minha principal prova era da USP. Em janeiro, no inicinho do 6º ano, eu já comecei a fazer simulado da USP. Naquele momento eu estava tentando fazer assim, uma prova a cada 2, 3 semanas. Então em janeiro eu fiz a primeira prova, em fevereiro eu fiz mais uma, até fazer as últimas 5 ou 6 deles. Tem uma coisa meio mental que às vezes as pessoas têm, que é de assim, não vou fazer a prova antiga do lugar que eu quero prestar para deixar essa prova para eu fazer mais no final do ano, para eu conseguir medir meu desempenho e saber como que vai ser. Não funciona. Assim, isso eu acho que não vale a pena se fazer. Eu acho que quanto mais você fizer as provas antigas e questões dos lugares que você quer prestar, melhor. Eu fiz as últimas 6 provas da USP no início do ano. Chegou no final do ano, eu refiz todas. Então, assim, se eu tivesse tempo, eu teria feito pela 3ª vez. E eu acho que isso gera muito mais ganho do que não fazer. Mesmo sem bagagem, você vai começar a entender como que são os enunciados, como que são as alternativas. Quando você fizer umas 3 em sequência, você vai começar a entender o que mais cai em cada área, mesmo que você não saiba o conteúdo. Isso eu acho que já vale por si só. A Luciana perguntou dessa questão das provas da íntegra. E, assim, o quanto antes. Então, quem está começando o estudo agora, ou quem já começou, quem vai começar, já começa fazendo. Não precisa fazer muita prova, porque está cedo. Eu diria assim, 1 por semana no máximo. Mais que isso, só para quem já teve um ano de preparação, vai fazer de novo, já tem uma bagagem e não é tão cansativo esse processo de fazer provas. Para quem está no 6º ano, para quem está se preparando pela primeira vez, uma prova por semana no máximo. Uma a cada 15 dias ainda está super tranquilo. Rafaela, você fazia mais ou menos quantas questões misturadas de cada grande área por semana/dia? Com que frequência? Eu gostava de organizar por semana, porque minhas semanas variavam um pouquinho de acordo com o internato, então eu não conseguia chegar assim com muito tempo de antecedência e saber como que iam ser meus dias. Então eu montava o planejamento da semana. Nesse momento do ano, eu devia estar fazendo umas 300, 350 questões por semana, considerando as questões de apostila, questões aleatórias, questões de provas. E aí eu tentava praticamente sempre dividir de forma igual nas 5 áreas. Então, assim, se eu fizesse 350 questões na semana, eu tentaria fazer próximo de 70 de cada área. Às vezes não fica certinho, porque às vezes o médico curso deu 2 apostilas de cirurgia, então você naturalmente vai fazer mais cirurgia do que o resto naqueles dias, mas assim. E aí eu ia dividindo. Tinha o dia que eu assistia a aula, o dia que eu fazia a prova, e os outros dias eu pegava o volume que sobrou e tentava dividir entre eles. Quando o volume é baixo, então assim, se você fizer 50, 60 questões num dia, não acho que vale a pena dividir nas 5 grandes áreas. Vai ficar pouquíssima questão de cada área. Eu faria assim, 20 de cada. Acho que 20 é um número bom de questões de cada área para fazer. E aí, se chegar no momento que você vai estar fazendo mais do que 100 questões em um dia específico, aí você faz mais de 20 de cada área, sei lá, 30. Mas menos que isso, é melhor fazer menos áreas. Então, 60 questões, pega preventiva, pediatria e GO, faz 20 de cada. Eu acho melhor do que, por exemplo, fazer tudo de uma área só, ou fazer 30 e dividir só em 2. Acho mais proveitoso. A Sofia perguntou mais ou menos da meta de questões. E assim, eu estava fazendo umas 300, 350 no máximo. Eu fui chegar perto das 500 questões por semana ali em julho para agosto. Aí, ao longo de agosto eu fui aumentando, eu acho que eu comecei em setembro já perto de umas 700 questões por semana. Até mais ou menos o máximo que foi umas 800. Só assim, na retinha final, faltando 2, 3 semanas para as provas realmente começarem, que eu fiz mais que isso. Mas antes disso, eu acho que não precisa fazer mais do que isso, senão você vai se cansar antes da hora. Uma coisa que eu falei para o pessoal da mentoria coletiva é que o ano ele vai se distribuindo da seguinte forma. O esforço que você vai fazer em abril para cumprir 300 questões na semana
é o mesmo esforço que em agosto você vai usar para poder fazer 500, 600. Quanto mais você estuda, mais ritmo você tem, menos cansativo fica aquela parte do dia. Então, fazer uma prova em abril, eu ficava exausto. Tipo assim, eu não conseguia, às vezes, corrigir a prova no dia que eu fazia. Chegou depois do meio do ano, fazer a prova era o dia mais tranquilo da minha semana, porque eu pegava, sentava 4 horas, fazia a prova e depois estava mais sem tantos compromissos. Então, assim, por isso que é importante ir crescendo esse ritmo gradualmente, porque o volume vai aumentando sem que você tenha que acrescentar um esforço tão grande. Mais 3 minutinhos aqui, galera, só pra gente não passar muito do tempo. O Gleidson perguntou em relação à segunda fase. Como e por quanto tempo eu me preparei para a segunda fase? Isso é uma coisa que costumam perguntar. Se vale a pena já começar a fazer questão de segunda fase ou estudar alguma coisa pensando nas segundas fases, né, que geralmente são provas práticas. E eu sou da ideia do Danilão. Ele sempre fala aqui. Para mim, segunda fase é só quando você passar da primeira. Porque não adianta nada você gastar um tempo do seu ano estudando para uma coisa que talvez não se concretize. Eu, por exemplo, se eu tivesse gastado tempo estudando para a segunda fase da Unifesp, eu ia ter me frustrado, porque eu não fui para a segunda fase da Unifesp. Então, assim, segunda fase, a base teórica dela é a mesma. O conteúdo não muda. O que vai mudar é só a forma de aplicação. Então, coisa de 4, 5 dias direto estudando para a prova prática nas vésperas é suficiente para você internalizar e entender como é que a prova prática funciona e estar preparado. Pode ser que ali no final do ano você queira fazer algum cursinho desses preparatórios para a prova prática. Eu fiz, achei que valeu a pena. Não foi uma coisa que foi um grande diferencial, mas foi uma forma boa de fixar algumas coisas e se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Se não fizer, não vai fazer falta. Então, assim, tirando esse cursinho que é antes da segunda fase, o resto você vai preocupar só depois. Começar pelas provas mais antigas ou mais recentes. Eu comecei pelas mais recentes. Acho que não faz tanta diferença, mas eu fui sempre fazendo dos anos mais recentes até os anos mais antigos, até para ter uma noção de como que essa prova estava mudando, né? Mas acho que não faz tanta diferença, contanto que você faça pelo menos assim os últimos 5 anos mais recentes. Que cursinhos ou plataformas eu fiz? Eu falei pro pessoal, eu fiz o MED curso no 5º ano e o MED no 6º. Assinei o Q7 no meio do 5º ano. E eu fiz uma mentoria com o Lucas do meio do ano até o final, no 6º ano. Então, mas assim, sendo bem sincero, não acho que é nem o cursinho e nem a plataforma que vai fazer diferença, porque é um conhecimento que praticamente todo mundo tem acesso hoje em dia. O que vai mais fazer diferença é você conseguir aproveitar isso da forma que mais seja convertida em desempenho. E eu acho que os pontos que eu falei aqui são pontos que ajudam nesse processo. Como que eu lidava com conteúdos e revisões atrasadas? Conteúdo atrasado, a aula é um problema. Se você está atrasado com as aulas, tenta assistir pelo menos as aulas. Se der, fazer as questões das apostilas. Agora, se tiver revisão, alguma coisa atrasada, cara, a menos que seja de boa de colocar em dia, larga para lá. É muito melhor você largar uma revisão para lá e depois você revisa aquilo se você estiver errando, do que você ficar priorizando uma revisão e não fazendo bem feito o que está sendo dado agora, que é a aula, prova, enfim. Foi a primeira coisa que o Lucas falou pra mim na mentoria. Ele falou, cara, você tá com coisa atrasada? Eu falei, velho, tô com umas 2 semanas de uma coisa ou outra atrasada. Então assiste a aula e larga pra lá. Se for importante, depois você vai acabar revisando. Estudar pra segunda etapa somente depois da primeira. Que são as provas práticas, sim. É o que eu acho que faz mais sentido. Pessoal, é isso. Último aqui, para a segunda etapa eu estudei por qual plataforma? Cara, geralmente os cursinhos, eles têm algumas provas práticas dos anos anteriores para você poder ter acesso às questões e aos gabaritos. Eu fui entender isso depois, inclusive isso é uma loucura.
todas as provas práticas que vocês forem ver nas plataformas, elas não são a prova prática que rolou. Elas são o relato de algum aluno que fez e o desenvolvimento da resposta e dos checklists que fazem sentido para aquela pergunta. Porque ninguém tem acesso às provas práticas. Pelo menos que eu saiba aqui das que eu fiz. Nenhuma banca divulga as perguntas, nenhuma banca divulga as respostas, nenhuma banca divulga os checklists. Então, é tudo meio que no chutômetro. Por isso que eu comecei a perceber. Eu peguei uma prova, a prova da Santa Casa do ano passado, eu peguei no MedGrupo. E eu peguei ela, de outra plataforma, não sei, MedCoffee, alguma que eu peguei online. Eu olhava e falava, mas elas têm questões diferentes, como é que faz sentido isso? São mesmo ano? E aí que eu fui entender que é só o relato. Depois que eu fiz as segundas fases, alguns professores, o pessoal mandou mensagem no Instagram falando, cara, você pode me mandar um áudio falando o que caiu pra gente tentar montar essa prova e disponibilizar pra galera? Aí que eu fui entender. Então, você pega essas provas nas plataformas, junta com mais 2, 3 amigos e vai treinando os checklists. É checklist puro. Pessoal, é isso. Quem ficou até agora, agradeço muito. Eu faço a mentoria coletiva com os alunos do Q7. Então, todos os alunos, todas as pessoas que assinam o Q7, a gente faz uma mentoria coletiva uma vez por mês, que eu faço uma aulinha, geralmente falando de alguns temas importantes, principalmente para aquele momento do ano. Tento organizar com o pessoal como que a gente pode ir adequando a rotina de estudos para aquele momento. A gente já teve a nossa de abril, a próxima vai ser agora no início de maio. A gente vai já mudar um pouquinho, tentar ir subindo um pouquinho, gradualmente esse ritmo. A gente faz um bate-papo, tira dúvidas. E uma condição que quem chegou até aqui vai ter, eu acho que só vai ser colocada depois. O Lucas fez para os 10 primeiros que assinassem dentro dessa promoção, dentro dessas vendas que vão rolar até sexta-feira, ele fez que os 10 primeiros vão ter uma call com ele de 20 minutos, individual, para ele ajudar no planejamento e no desenvolvimento de um cronograma de estudos. E aí, essas vendas já aconteceram, então essas pessoas já foram contempladas e falei com ele que eu me disponibilizo também para fazer com os 10 primeiros que comprarem. Então, a partir de agora, a gente monta uma call de 20 minutos com cada um. Eu tiro as dúvidas, qualquer dúvida que for, tento auxiliar um pouquinho no cronograma, montar um planejamento, alguma coisa que possa ajudar nessa rotina. Então, fica aí. Essa promoção está com um preço que vem o pacote da USP e do Enare juntos pelo preço do só da USP. Está com R$500 de desconto. Vem o curso de entrevista junto, que é um curso que, sim, me salvou. Eu não falo aqui coisa que eu não fiz ou coisa que não foi útil para mim. Quando eu fui fazer as entrevistas, o curso que o Danilão, o Lucas, o Jota, todos eles fizeram, me salvou. Porque eu entendi como que uma entrevista é estruturada e eu pude me preparar melhor para ela. É um curso que são algumas videoaulas gravadas e quem comprar também tem acesso. Então fica a condição, pelo Instagram do Q7 vai ter o link. Qualquer dúvida podem chamar aqui no 7º ano, podem chamar lá no Q7, se quiserem me chamar no meu Instagram pessoal também, Arthur Pinho 13. Boa noite a todos, agradeço, boa sorte nos estudos, continuem firmes e estamos à disposição. Tchau, tchau.